A história do Brasil. Esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira, com um pouco da história de Portugal, como o Brasil ainda é colônia. A segunda, a partir da independência até os dias de hoje. Bom, um pouco de contexto na história de Portugal primeiro, né? Portugal queria chegar às Índias. Por que Portugal queria dar a volta ao mundo e chegar nas Índias? Tempero. Portugal queria tempero. Por isso eles queriam dar a volta ao mundo. Bando de burro. Mas, fazer o que? O comércio naquela época era valorizado por isso. Então, um cara diz que, se a Terra é redonda, não me venha com Terra plana, tá? Se a Terra é redonda, vamos dar a volta ao mundo e chegar nas Índias de um jeito mais fácil. Na cabeça desse cara, o tal de Colombo, as Américas não existiam. Eles iam partir da Europa e já chegar nas Índias. Mas não. E o rei de Portugal meio que já sabia que existia terra entre a Índia e a Europa. Então ele não financiou essa expedição. Aí o Colombo foi pedir pro rei da Espanha. O rei da Espanha era meio burro e não entendeu muito o que o Colombo estava falando. Mas financiou a expedição. Aí Cristóvão Colombo chega nas Américas e acha que é a Índia. Aí chama o povo daqui de índios. Mesmo aqui sendo a América. Cara, burro. Já Portugal, que queria chegar nas Índias por causa de tempero, tinha uma rota muito mais eficiente. Eles deram... Eficiente não, exatamente. Mas uma rota esperta. Bom, eles deram uma volta na África. Enquanto eles passavam pela África, eles estabeleceram algumas colônias, como Angola, Moçambique, e chegaram nas Índias. Porém, o pessoal da Índia não queria fazer comércio com os portugueses. Então eles mandam ele, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral dá uma paradinha acidentalmente proposital aqui no Brasil. Nessa época já existia o Tratado de Tordesilhas e a linha já tinha sido movida. O Tratado de Tordesilhas já tinha sido refeito, com a linha de Portugal movida um pouco mais para o lado. Então, eles começam a colonizar o Brasil. Eles chegam onde hoje é a cidade de Porto Seguro. E lá vão eles. Começam a roubar ouro para o Brasil. E com o tempo eles vão expandindo o nosso Brasil, se tornando a mais importante e rica colônia portuguesa. Bom, tudo parecia bom, tudo estava uma maravilha. Portugal tinha colônias na África, Ásia, na América. Tudo uma maravilha. Portugal era o maior império da Europa, o primeiro império global da história, respeitado e poderoso. Mas Portugal começa a lutar uma guerra em Marrocos. E o rei de Portugal, que não tinha herdeiros, vai pessoalmente para essa guerra. E é aí que acaba com tudo. O rei de Portugal vai para a guerra, pois Portugal era forte, queria ser ainda mais forte, mas o rei morre. Bom, na verdade ele sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. E se sabem, então eu não sei, porque eu não lembro de ter visto, nunca vi alguém saber o que aconteceu com esse cara. Mas aí, o rei de Portugal morreu e ele não tinha herdeiros. Agora a coroa deveria passar para o mais próximo, o tio dele, que já estava meio velho e morreu um tempo depois. E agora, o mais próximo da linha de sucessão era um tal de Filipe, conhecido também como o Rei da Espanha. E Portugal e Espanha se unem em um só reino, a União Ibérica. Com isso, o Tratado de Tordesilhas é anulado, pois agora Portugal e Espanha eram um reino só, e não tinha mais que dividir o mundo entre eles, porque eles eram um só. Com isso, o Brasil é expandido novamente, começa a se expandir mais, adentrando o continente. Porém, os inimigos da Espanha. Portugal era um império muito rico, mas por algum motivo ele tinha poucos inimigos. Já a Espanha era um império muito rico, mas com muitos inimigos, como Países Baixos, Reino Unido e França. Os Países Baixos, em específico a Holanda, vêm e invadem o nordeste do Brasil.
por um tempo, porque quando a União Ibérica acaba, Portugal expulsa os holandeses. E a União Ibérica foi meio ruim para Portugal, por causa que isso deixou Portugal meio esquecido durante a União. Então Portugal já não era mais o grande império da Europa. E nunca mais voltaria a ser. Mas bom, agora o Tratado de Tordesilhas já tinha sido anulado e eles podiam continuar expandindo as suas colônias, como o Brasil. E eles continuam. O Brasil vai se expandindo e chega a ser uma extensão bem grande. Nesse tempo o Brasil já era maior que todo o resto do Império Português junto. E hoje em dia ele ainda é. Mas aí Portugal vai, se expande um pouco na Bacia do Prata, Amazônia, vai. E esse que chega. Adivinha quem, né? Tá, antes de falar quem chega, a queda de Bastilha, cara. A queda de Bastilha acontece. Com a queda de Bastilha vem a Revolução Francesa. E as guerras revolucionárias. Toda a Europa, ou quase toda a Europa, contra a França. E um certo general, né? Porque temos que levar em conta que a França, em guerra com quase toda a Europa, iria perder. Mas eles estavam ganhando, guerra atrás de guerra. Por causa de um certo general. Um tal de Napoleão Bonaparte. Sim, Napoleão. Ele começa a vencer guerra atrás de guerra, derrota a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, coalizões, uma atrás da outra. Mas tá. Eventualmente, em algum momento, Napoleão vai pro Egito, ele fica preso no Egito. Mas de algum jeito ele volta e toma o poder da França. E começa a basicamente ditar as regras, não só na França, mas em toda a Europa. E aí chega um momento onde ele queria invadir a ilha da Grã-Bretanha. Porém, o Reino Unido tinha uma marinha muito forte. E não teria como Napoleão cruzar, né, e passar pela ilha. Bom, aí Napoleão, a marinha francesa, né, junto com a marinha espanhola, travam uma guerra contra a marinha do Reino Unido, embaixo, bem ao sul da União Ibérica. Porém eles perdem, e aí a frota francesa, franco-espanhola, né, é totalmente destruída. Isso foi para a Espanha, por causa que agora a Espanha estava com suas colônias ganhando independência, já que eles não tinham mais uma frota por lá. E Napoleão perdeu realmente qualquer chance de invadir a ilha. Então ele começa a impor o bloqueio continental. Bom, o bloqueio continental dizia que nenhum país da Europa poderia fazer comércio com o Reino Unido. Porém, um certo país, né, assim, bem nas bordas da União Ibérica, da Península Ibérica, não estava respeitando um tratado. Portugal não estava respeitando a droga do tratado. Então lá vai, né? Vai. Napoleão vai invadir Portugal. E ele consegue. Porém, quando ele chega em Portugal, ele fica a ver navios, pois a família real portuguesa havia fugido para o Brasil. A família real chega aqui no Brasil e isso muda a cara da colônia. A capital de todo o Império Português agora ficava aqui, no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. O que era estranho, pois Portugal era um país europeu, sendo que a capital dele não ficava na Europa, ficava em uma colônia deles. Mas bom, pelo menos assim Portugal estava salvo de Napoleão. O Brasil cresce bastante nesse tempo, é criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Os portugueses exigiam a volta da família real para Portugal, porque Napoleão já não estava mais lá. E então a família real volta, mas deixa o seu filho, Dom Pedro IV, aqui. Porém, depois os portugueses exigem a volta de Pedro também. E aí, ele pergunta para o povo brasileiro se o Brasil quer que Pedro vá ou se quer que ele fique. E o Brasil quer que Pedro fique. Então vem o dia do fico, onde Pedro I, IV de Portugal, disse que iria ficar no Brasil, né? Para o bem de todos, felicidade geral da nação,
chega ao povo que fico. Dia do fico. Então ele fica mais um tempo no Brasil, porém ele descobre que estavam querendo roubar Portugal, tirar a autonomia do Brasil, fazer novamente uma colônia. Sabendo disso, Leopoldina, nossa primeira imperatriz, assina a Declaração de Independência do Brasil. Envia uma carta a Dom Pedro para que ele, faça um pouco mais de história. E aí, às margens do Ipiranga, Dom Pedro I grita: Independência ou morte! Pô, você sabe, aquela velha história. Todo mundo já conhece. E a partir daí, o Brasil seria oficialmente independente. O Brasil só ficou independente porque ele pagou uma indenização a Portugal. Só que o Brasil não tinha dinheiro para essa indenização. E aí ele pediu emprestado com quem? O Império Britânico. Aí o Brasil ficou independente, mas meio em dívida, né? E, como eu disse, a história do Brasil independente é no próximo vídeo, na segunda parte. Vai sair quando eu conseguir postar.